Acabou de chegar para mim aqui esse carinha, microfone SP12 vendido pela Samlen. A Samlen me mandou para testar. Eu espero que seja bom, né? Porque o último que ela me mandou, o tal de MK2, eu não gosto nem de olhar para a cara dele. Mas aqui eu já tirei da caixa. Vamos ver direto aqui. Já vou falar de alguns pontos aqui, o manualzinho que vem, ó, só vem isso aqui dentro da caixa, vem assim, isso aqui e o próprio microfone, tá? Então, vamos aqui rapidamente. A cápsula dele acho que é de 16 milímetros. Vamos falar de umas especificações técnicas aqui para a galera que gosta. Para mim não importa muito, porque o que importa é o áudio final lá que ele entrega. Então, olha só. Padrão cardioide. Frequência, resposta de frequência de 50 Hz a 20 kHz. Não gostei tanto. Sample rate de 24 bits 96 kHz. Deixa eu ver aqui se tem um SPL. SPL de 125. USB-C, tá, beleza. Cardioide, já falei, 16 milímetros a cápsula. Basicamente. Aqui dentro vem um cabo USB-C para USB-A. Então, padrãozão. E aqui a gente tem o microfone. Um dos pontos que eu não gostei tanto nesse microfone é que ele não vem com nenhum adaptador para colocar ele em braço articulado. Tá? Então, assim, isso já é um ponto negativo na minha opinião, porque eu não gosto de usar esses microfones na mesa. Mas eu acredito que talvez com uma adaptação, estilo MacGyver aí, dá para botar ele num braço articulado, sim, tá? Mas isso é algo que eu vou ver depois, mais para frente, e se ele valer a pena. Mas aqui tem um parafusinho para dar um aperto, não é tão bom assim para dar aperto, porque ele é muito pequeno, muito justo, tá vendo? Com a base, e não é tão fácil de dar aperto, mas sim, não é tão fácil de dar aperto não, tá? Aqui a gente tem um botãozinho de ganho, bem firme esse botão, acho que talvez seja até um certo defeito, tá tão firme assim para girar, é meio difícil de virar. Aqui em cima a gente tem um botão de mutar, capacitivo. Aqui embaixo a gente tem USB-C e a saída de fone de ouvido, tá? Basicamente é isso, ele fica meio de lado assim, ele fica assim, e você fala aqui de frente nele, tá? Ele não fica aqui, ó, você vê que o botão tá de lado, mas ele tem esse design assim, de lado, e o fio vem por trás, tá? Ele é grande, o corpo parece ser de metal. Não, novamente aqui a grade é de metal, e aqui embaixo é plástico, tá? Essa base aqui que segura ele também é plástico. Essa aqui também é plástico. Aqui é um plástico e por dentro tem alguma coisa de metal para dar um certo peso, tá? Aí ele fica assim lá na tua mesa lá. É isso. Então vamos para o que interessa. Eu quero testar o áudio desse carinha, quero ver se reconhece tudo aqui. Então, sem enrolação, já vamos direto para o SP12. Esse áudio que você está ouvindo já é o áudio do microfone SP12, vendido pela Samlen, um microfone condensador de 16 milímetros. Olha só, ele tem padrão cardioide, então a gente vai fazer o seguinte, eu já vou falando um pouquinho de lado nele aqui, ó, já vou falando de lado, agora falando de lado, estou girando o microfone, girando, agora estou falando nas costas do microfone, agora eu vou voltar, virando de lado, virando de lado, agora voltei aqui para frente do microfone. O ideal é que você não segure esse microfone na mão, o ideal é que ele fique num braço articulado ou em cima da mesa aqui que ele já vem com o suporte. Primeiro ponto negativo aqui desse microfone, não vem com suporte para colocar no braço articulado. Talvez eu tenha que dar uma de MacGyver aqui para poder colocar ele no braço articulado. Eu acho que dá, mas depois eu tenho que ver isso aqui com calma, mas ele não vem com nenhum adaptador, tá legal? Outra questão também, não sei se isso é um ponto positivo ou um ponto negativo para você. Eu vou te dar minha opinião daqui a pouco, mas olha só, vou parar de falar, ó. Reparou uma coisa? Olha o que acontece quando eu paro de falar. Total silêncio, ou seja, ele tem um redutor de ruído interno, ele tem um gate interno que ativa assim que eu parar de falar. Tem um release bom, então ele tem uma ativação, quando o release é aquele momento que ele solta, né? Quanto tempo leva para ele soltar. Ele tem é um bom release. Olha lá. E nesse momento, olha o que é mais impressionante. Nesse momento aqui, eu não estou com nenhum filtro no OBS ligado. Se eu estivesse utilizando, por exemplo, aquele ali, eu teria que ter vários filtros ligados, porque ele é bem sensível
e aí pegaria um pouco de ruído e tal. Mas esse aqui, por causa do gate dele interno, então ele está fazendo um excelente trabalho. Olha lá. Então, ele está fazendo um excelente trabalho. Realmente é um gate bom. É um gate bom, tá? Não vou reclamar de gate, nada disso. Eu não gosto de gate. Ele é um gate bom. Mas como nem tudo são flores, o que acontece? Não tem como você desligar. Ele tem esse gate automático, mas não tem como você desligar. Ponto negativo, pelo menos para mim. Mas ele tem um gate que funciona, então seria um ponto positivo. Ponto positivo, um ponto negativo aí. Tá? Então, assim, faz um bom trabalho. Então eu vejo uma boa utilização com esse microfone aqui, por exemplo. Você está numa uma reunião de trabalho e tal, mas eu não gosto da luz, né? Porque aí vem um segundo ponto negativo, você não consegue desligar o RGB. Mas o outro ponto positivo é que ele fica nessa luz azul um pouco mais fraca. Então, assim, é uma luz azul, como se fosse uma luz que ele mostrando que ele está ligado. É isso, é um azul fraco, assim, não é um azul que chama tanta atenção. Mas você tem também outros RGBs que eu vou mostrar aqui, outras luzes. Mas vamos imaginar que você tá, sei lá, você teve que levar um microfone para fazer tá com um laptop, aí teve que levar para fazer uma reunião, alguma coisa desse tipo e tal. Embora todos os programas hoje, principalmente o Zoom, eles têm um redutor de ruído interno, tá? Ele tem um redutor de ruído lá e que faz um trabalho muito bom. Você ter um outro a mais não é ruim, não é? Não é ruim. E esse aqui ele tá fazendo um bom trabalho. Então, principalmente se tiver pessoas falando à sua volta e tal, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, principalmente quando você não estiver falando. Quando você estiver falando, aí é somente um gate, né? É somente para fechar, como diz um gate, é portão, como se fosse para fechar o áudio quando você não estiver falando, para não pegar ruído quando você não estiver falando. Mas nenhum gate vai te eliminar ruído quando você estiver falando, porque se você estiver falando e estiver ruído junto, vai entrar tudo junto no microfone. Mas aí o programa de gravação ou o programa de reunião, ele vai eliminar isso aí, vai fazer um bom trabalho com relação a isso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que depois eu vou fazer um teste dele via celular, mas eu acredito que ele vai entregar um bom resultado também via celular. Eu me gravei anteriormente e ouvi o áudio dele e eu posso dizer que eu achei o áudio satisfatório. Não é um áudio assim, oh, que áudio beleza, bonito e tal, por causa do gate dele que acaba sujando um pouquinho o áudio, tá? Eu ouço aqui no monitoramento, ele acaba sujando. Se tivesse a opção de desligar esse gate, eu acho que esse microfone ia ter um áudio muito bom comparado aí, por exemplo, com o Wave 1. Tá? Mas o que acontece é que esse gate ele acaba sujando pouca coisa. Dá pra ouvir, tá? Dá pra ouvir. Acho que se você tiver com um fonezinho de ouvido pequeno e tal, não vai ouvir não. Mas assim, se você tiver com um fone mais rebuscado, dá pra ouvir. Então suja um pouquinho. Não é algo que vá atrapalhar, na minha opinião não atrapalha, mas eu tenho que te falar porque tá lá, tá presente, tá legal? Mas assim, mas é um gate que funciona. Tá? Então, dependendo da situação, ele vai te ajudar bastante, tá legal? Então, eu acredito que via celular, esse microfone aqui vai fazer um excelente trabalho. Eu vou testar via celular, então não perde não. Vamos para as funções desse microfone aqui, vamos falar um pouquinho dele também. O corpo dele é de metal, eu falei anteriormente, só essa parte aqui que é de metal, aqui embaixo é plástico. Já falei sobre isso também. Aqui tem um botão de mutar. Desmutou. Desmutou. Então é tranquilo esse botão, funciona todas as vezes, não deu nenhum problema aqui. Eu fui apertando aqui pra gente ver. Não teve nenhuma vez que eu apertei e ele não funcionou. E você tem duas opções de RGB, você tem essa opção aqui de azul, esse é um azul mais escuro, pelo menos aqui pra mim tá parecendo um azul mais escuro, pra você tá parecendo um pouco mais claro, mas ele é um azul mais escuro. Ele é bem discreto, mas você tem a segunda opção de RGB que quando você aperta aqui segura. Aí você tem essa opção de RGB aqui, que é quando ele vai trocando as luzes, tá? Ele vai alternando as luzes. São somente essas duas opções aqui de RGB e a luz vermelha, que é de mutar, tá legal? Vou voltar aqui pro azul. Beleza, voltei pro azul. Como eu falei, ele não tem essa opção de você desligar o gate e ele... Mas... eu não sei, você vai me dizer se está fazendo um bom trabalho ou não. Tá legal? Você vai me dizer se está fazendo um bom trabalho ou não. Eu vou direto ao ponto, tá? Eu vou testar ele agora aqui em cima da mesa e eu vou te mostrar uma curiosidade aqui bem interessante. Mas eu vou direto ao ponto aqui. Se esse microfone... eu vejo um público para esse microfone, tá? Eu vejo um público para esse microfone. Até porque o áudio que ele entrega é bem decente.
E se esse microfone tiver entre 150 e 200 reais, eu acho que vale a pena. Tá? Eu acho que vale a pena. Ele fica aí brigando entre vários outros condensadores aí, custo-benefício, tá? Esse gate dele é um gate que mais ajuda do que atrapalha, diferente de outros aí que ficam cortando a voz. Esse aqui não corta a minha voz nem se eu botar ele de longe. Então a gente vai fazer esse teste agora. O que eu vou fazer? Vou aumentar o ganho e vou colocar ele aqui bem na minha frente, uma distância mais ou menos de 1 metro. Isso, mais ou menos 1 metro. E um pouco menos de 1 metro. E eu vou colocar bem atrás do meu teclado. Estou aumentando o ganho. Lembrando que o único filtro que eu estou aqui no OBS é um limitador, para ele não ficar estourando. Deixa eu botar ele aqui. Beleza, botei ele em cima da minha mesa agora. Ele está virado para mim. Deixa eu ver se eu consigo virar ele mais ainda para mim. Peraí, deixa eu ver. Virei ele mais ainda agora para mim, mas eu diria que tá bem distante, tá? Assim, quando eu estico meu braço todo, ele tá no final do meu braço aqui, tá? Tá no final do meu braço. Então tá bem distante, eu diria. E aqui entre ele e eu tá o teclado, tá legal? Eu tô falando, eu realmente aumentei a minha tonalidade de voz para poder pegar mais ali. Se eu falar assim mais naturalmente, ele continua pegando, mas não chega nem no amarelinho ali no OBS. Vamos fazer o teste do teclado aqui, clique do mouse. Pegou um pouquinho. Eu não acho que esse microfone, embora ele tenha um suporte de mesa, eu não acho que esse microfone deveria ser usado na mesa. Pelo menos, ou melhor, não tão distante da pessoa, tá? Olha só, eu acho que essa distância aqui é a ideal, porque evita os P's e os B's, papepi, papu, olha só, não estoura. O áudio ainda tá bom. Tá? O áudio ainda tá bom. E você, olha só, vou teclar agora, ver se você vai ouvir, olha só. Eu tô teclando forte. Já diminuiu bastante, pelo menos aqui no OBS, barulho de teclado. Vamos lá, mouse. Aqui com relação ao mouse não mostrou nada, pelo menos no OBS, tá legal? A barrinha não mexeu, não fez nada aqui. Então, olha só. Realmente esse microfone, eu acho que a distância ideal seria realmente aí 5 dedos, tá? Um palmo aqui, ó. Um palmo de distância. Eu acho que essa seria a distância ideal. Então, se você tem uma mesa que fica aí dê para você colocar ele com um palmo de distância, você coloca. Agora, ele deveria ser usado num braço articulado, tá? Vamos lá para os pontos positivos e os pontos negativos, um resumo geral e se eu recomendo esse carinho ou não. Vamos resumir tudo isso aqui para a gente finalizar, mas é claro, a opinião final é a sua. Isso é o que importa, se esse microfone realmente serve para você ou não, tá? Então vamos aqui para os pontos negativos para você saber tudo que esse microfone tem até o momento, porque eu estou testando ele agora, tá? Peguei agora, estou testando ele agora. Pontos negativos. Não tem vários RGBs, então não tem como você colocar luzes sólidas de RGB. Então é só azul sólida. E não tem como você desligar o RGB. Então esse é um ponto negativo, na minha opinião. Outro ponto negativo, não vem com adaptador para colocar num braço articulado. Eu acho que dá para fazer isso com outros adaptadores, mas quem não tem? Porque eu tenho outros microfones aqui que vêm com adaptador. Então eu tenho esse adaptador aqui. Agora, aí microfone que não vem com esse adaptador, entendeu? Como é que você vai fazer? Você vai ter que dar uma de MacGyver aí para poder fazer algo desse tipo, tá? Agora, então não tem, já é um outro ponto negativo, porque ele deveria ser usado em um braço articulado. Outro ponto negativo aqui é o gate, que acaba sujando um pouco o áudio dele. Não é uma sujeira aquela que mancha, mas é uma sujeira, tá? Uma sujeira que só se você der um tapinha assim sai, sabe? Só uma poeirinha, mas ela tá presente, tá? Dá para você ouvir. E a questão do monitoramento, eu consigo ouvir esse gate ativando e eu acho um pouco... Eu não estou muito acostumado. Mas vamos para os pontos positivos. Não é um gate agressivo. É um gate muito bem moderado, tá? Assim, ele não faz com que minha voz fique picotando, não fique cortando. Em nenhum momento ele corta a minha voz. Isso é bem legal mesmo. E ele consegue isolar ruídos quando eu paro de falar. Então, realmente ele faz o que um gate deveria fazer. Eu só não gosto de não ter
porque não tem a opção de eu desligar ele, tá? Mas ele faz o que um gate deveria fazer. Outro ponto positivo aqui também é o áudio que ele entrega, é um áudio bom para um microfone desse nível, desse porte, tá? Custo-benefício. Então o áudio que ele entrega é um áudio bom, vou comparar ele depois com outros microfones e aí você vai ter aí um comparativo bem completo com outros microfones para você tomar aí uma melhor decisão e você tirar suas próprias conclusões. Mas eu não acho o áudio dele um áudio ruim, tá? Ele é um áudio realmente aceitável para o microfone que é, como eu falei, custo-benefício, tá? Não vou falar que é um áudio excelente, porque eu já testei microfones muito bons aqui. Então, por exemplo, o XCM50 é muito bom, mas é um microfone que hoje está custando 5 vezes mais que esse aqui. Então, assim, tem esse porém, tá? Mas eu gostei do áudio dele, eu me ouvi ali anteriormente, antes de gravar esse vídeo aqui, eu fiz uma gravação teste e me ouvi. Bom, tá? Para ouvir também música, para ouvir outras coisas, é bom também, faz um bom trabalho. Eu não gosto do fato dele só ter o botão de ganho, ele deveria ter o botão de volume também, mas é o que tem, né? Então esse é um outro ponto negativo aí que eu esqueci, mas tem um botão de ganho aqui e não é um ganho que fica estourando e você perde, ele tem um SPL realmente bom, o áudio não distorce, tá? E assim, é um microfone que eu vejo muitas pessoas usando. Então esses são os pontos positivos e os pontos negativos com relação a esse microfone. Minha conclusão, eu acho que tem um público para esse microfone. Eu acho que a Samlen acertou com esse microfone aqui, ele não é de todo ruim, tá? Eu acho que se ele tivesse duas coisas aqui, ele ficaria legal. Eu estaria recomendando ele sem ressalvas. Um adaptador para colocar no braço articulado e a opção para desligar o gate. Só isso, eu estaria indicando ele sem ressalvas, mas eu estou indicando ele agora com ressalvas, então você já sabe quais são os prós e os contras, e aí você decide se ele é bom para você ou não. Não é um microfone ruim, mas ele é para um público específico, tá legal? Ele é para um público específico, então eu vejo esse microfone sendo útil aí para várias pessoas, tá legal? O que importa é que realmente ele funciona como microfone, ele entrega um áudio bom e ele tem um gate que funciona, tá legal? E eu gosto da luz azul, eu gostei da luz azul aqui. Tá? Mas eu vou continuar testando ele, eu vou fazer um vídeo 5 motivos para não comprar, onde eu dou mais opinião aí e mais a fundo sobre esse microfone e também o teste via celular e vou comparar ele com outros microfones condensadores da mesma faixa de preço via USB. Tá legal? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou do SP12 da Samlen? Coloca aqui embaixo nos comentários. E como sempre, eu vou deixar aqui 2 recomendações para você. E aí você assiste esses vídeos que eu tô recomendando. E aí você coloca lá nos comentários, pô, essa sua recomendação foi uma porcaria. Essa sua recomendação foi muito boa, gostei também, tá? A sua opinião vale muito aqui pra gente. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.